Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eis a Páscoa, a nossa festa. Toda a nossa vida cristã começa, termina, inicia, tem o seu fim nesta celebração. Eis a celebração mais importante do ano litúrgico, mais importante que o Natal, mais importante do que todas as festas, do que Pentecostes. Eis a festa, a nossa Páscoa, a festa para a qual todos nós fomos criados. Porque, meus irmãos, nós fomos criados para este dia. Nós fomos criados para renascermos em Cristo Jesus. Amados, nós escutamos e cantamos na sequência de Páscoa, que se canta na missa de hoje após a segunda leitura. Se diz: no estupendo duelo entre a morte e a vida, o Cristo hoje reina vivo. Meus irmãos, de fato, nós fomos criados por Deus para a vida na graça. Nós meditávamos isso na Sexta-feira Santa, no retiro. Nós fomos criados por Deus para sermos templos do seu Espírito. Deus nos criou para que nós sejamos morada dele. Deus nos criou, meus irmãos, para nada menos do que se dá a nós. Vejam bem a nossa vocação, criados por Deus para recebê-lo. É por isso que Deus cria. Deus nos criou não por uma necessidade, não porque Deus estivesse só, desocupado, não. Deus nos cria por um ato livre, um ato de amor, e nos cria para dar a si mesmo a nós. De tal forma, meus irmãos e irmãs, que nós somente somos plenos de verdade. Nós somente descobrimos o sentido da existência quando nós fazemos essa experiência de sermos templos, morada da graça de Deus, que é o Espírito Santo de Deus operando em nós. Mas nós também vimos lá no retiro, e aqui novamente eu repito a vocês, mas o pecado estragou os planos de Deus. O pecado, meus irmãos, foi aquela tentativa do ser humano de viver sem Deus. O pecado foi a tentativa do ser humano de dizer não à graça de Deus. E porque disse não, o homem experimentou a desgraça da morte. Vejam bem, se nós somos chamados à vida em Deus, quanto mais nos afastamos de Deus pelo pecado, mais experimentamos a morte. É morte viver longe de Deus. É morte viver nesse mundo sem saber qual é o sentido da existência. É morte viver nesse mundo sem saber para qual finalidade nós fomos criados. Mas, se o salário do pecado é a morte, já nesse mundo, pior ainda, é partir desse mundo sem saber para onde vamos.
Por isso que toda derrota humana foi experimentada como morte. E a morte física foi experimentada como o coroamento de todas as mortes, como aquele último inimigo que tira-nos o gosto de viver, que tira-nos a alegria de estar nesse mundo, a alegria de construirmos a nossa vida. Pois bem, meus irmãos, eis o pecado que entrou no projeto de Deus, não por obra de Deus. Deus nunca pensou no pecado, Deus nunca desejou o pecado é obra humana, incentivada pelo diabo, que é o autor e o princípio de todo o pecado. Mas Deus não desistiu de nós, continuou a nos amar, continuou a vir ao encontro do homem, tentando nos convencer e nos converter, para que nós pudéssemos ter a chance de voltar para Ele e de nele encontrar a vida em plenitude. Quem participou da vigília pascal na noite de hoje, pôde contemplar naquelas leituras nada mais esse estupendo duelo que eu dizia para vocês, entre a morte e a vida que é Deus e a morte do pecado. E o vencedor vai ser a vida que Deus dá em Cristo Jesus. Vejam bem, ontem nós escutamos toda a história da salvação. Deus que cria para nos salvar, os profetas insistindo o tempo todo, principalmente pela boca do profeta Baruque, que diz aquelas palavras tão bonitas. Diz: Israel, e diz a todos nós, descobre onde está o brilho dos olhos. Israel, descobre onde está a sabedoria. Israel, descobre onde está a verdadeira vida e o decreto final contra a morte. A vida está em Deus, que vai se manifestar em Cristo Jesus. Cristo Jesus, depois de todas as tentativas fracassadas, não de Deus, mas fracassadas por causa do nosso pecado, envia o seu Filho Jesus. E esse vai experimentar na sua carne humana, na sua condição humana, o dilema de uma humanidade cativa do pecado. E sendo fiel a Deus em todas as mortes, Ele vai ser fiel até o fim. E vencendo todas as mortes, hoje, vence o último inimigo nosso, que é a morte física. Hoje Jesus, meus irmãos, na madrugada desse domingo, triunfa. O Pai derrama o seu Espírito Santo sobre Jesus. E Jesus, na nossa humanidade, ressuscita para a glória do Pai. Para quê? Para que nós contemplemos que a vida vence a morte. Que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Que pela fidelidade de Jesus, o Pai decreta que a humanidade agora tem um novo começo. Pela humanidade santa de Jesus, crucificada e ressuscitada, o duelo chega ao final. Deus vence a morte e o pecado. E hoje a humanidade é recriada. Recomeça tudo. Meus irmãos, se grande foi a criação de Deus, grande é a recriação. Se grande foi o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, grande é o Espírito Santo que não mais paira sobre as águas no dia de hoje. Mas o Espírito de Deus é infundido na humanidade de Jesus e vai ser infundido também na nossa humanidade. Porque, meus irmãos, nós somos convidados a participarmos dessa condição ressuscitada de Cristo. Observem na missa de ontem, da vigília pascal, ela é toda batismal. Por quê? Porque o Cristo ressuscitado dos mortos, na força do seu Espírito, Ele derrama este mesmo Espírito como força de ressurreição em todo aquele que nele é batizado. O batismo é a nossa porta para a morte e a ressurreição de Cristo. Todos nós, batizados em Cristo, renascemos. Observe o que São Paulo diz. Será que vocês todos, vocês que são batizados em Jesus, ignoram que foi na sua morte que nós fomos batizados? Meus irmãos, o dia do batismo nosso foi o dia da nossa morte. Mas morte para quê? Para o pecado? Para a vida velha? Jesus diz no capítulo 3 do Evangelho de São João: é preciso ao homem nascer de novo. E o batismo é a nossa morte. E ao mesmo tempo, a nossa ressurreição. Porque se nós fomos batizados em Cristo, com Ele fomos sepultados,
para que com ele também nós ressuscitemos dos mortos para uma experiência ou a vida nova. O batismo é a nossa participação na paixão e ressurreição de Cristo. Por isso que hoje, essa liturgia, tanto a da noite de hoje como a do dia, ela é batismal, porque nos recorda a dignidade ao qual fomos chamados. Cristo não ressuscitou sozinho, ele ressuscitou a humanidade, nos ressuscitou. Mas, meus irmãos, observem, se Cristo vence a morte, se Cristo nos faz participar da sua vitória, observe que o São Paulo vai continuar dizendo: pois se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, sejamos também pela ressurreição. Sabemos que o nosso velho homem foi crucificado, para que seja destruído o corpo de pecado, de modo que não mais sirvamos ao pecado. Meus irmãos, nós hoje crucificamos com Cristo o homem velho. Meus irmãos, isso é grande e é uma responsabilidade enorme. Quem somos nós? Um povo que renasceu em Cristo Jesus para uma vida nova, mas um povo de crucificados. Domingo que vem, quando Jesus aparecer na oitava de Páscoa, no segundo domingo de Páscoa, quando ele aparecer a Tomé e aos outros, ele vai mostrar as mãos, e vai mostrar as mãos chagadas, porque o ressuscitado é o mesmo que se sacrificou. O Cristo que hoje entra na glória do Pai, entra com as marcas da sua paixão, do seu sofrimento. Assim como nós somos chamados também a uma vida nova, mas com as marcas dos cravos do pecado, que muitas vezes ainda clamam e querem ser abertos em nós. Nós somos chamados a essa experiência nova, e é isso que a igreja não cansa de proclamar pela boca de Pedro hoje na primeira leitura. Esse Cristo que foi crucificado é o mesmo que ressuscitou. É o mesmo. Também nós, povo de ressuscitados, chamados a uma vida nova, chamados a experimentarmos essa vida com Cristo. Também nós trazemos essa vida, mas trazemos essa vida com as marcas das nossas crucifixões de cada dia. Trazemos essas marcas e elas tantas vezes também podem, como eu disse, voltar a ser abertas. Por isso, meus irmãos, é preciso aspirar às coisas do alto. É preciso caminhar, crendo verdadeiramente que esse que ressuscitou nos torna capazes de uma vida nova. Meus irmãos e irmãs, o Cristo ressuscitado não é um conto de fada. A ressurreição de Cristo não é um mito. Cristo não ressuscitou no coração dos discípulos, como muito teólogo herege, muita gente de igreja diz: ele ressuscitou no coração. Não, ele ressuscitou verdadeiramente. Observem que no evangelho de hoje encontram um túmulo vazio. O túmulo vazio não é prova de que Jesus ressuscitou, não. Cuidado, que eu já vi no Facebook gente dizendo isso. A prova de que ele ressuscitou é o túmulo vazio. Não, porque podiam ter carregado o corpo dele e ter escondido, né? A prova de túmulo vazio. O túmulo vazio está aberto para a gente entrar e ver, os discípulos entrarem e ver. A pedra está rolada, porque se não tivesse aberto, ninguém ia ver que ele não estava lá. Agora observe, João chega primeiro que Pedro, porque é mais novo, vê lá as faixas de linho, quer dizer, não entra, deixa Pedro chegar primeiro. Pedro, porque é o chefe dos 12, depois que vê, João entra, e ele mesmo diz, ele viu e acreditou. E a gente poderia se perguntar, por que é que João diz, ele viu e acreditou? Ele vê o túmulo vazio e acredita? Não, ele viu as faixas de linho. Veja bem, como é que se enrolava o corpo dos defuntos? Passava-se uma faixa por cima, depois por baixo do corpo, como se fossem camadas. O que é? E se colocava também uma no rosto. O que é que João vê ali? Vê os panos arrumados, como se tivesse, imaginemos, vocês já viram aquele filme do Mel Gibson, o clássico da Paixão de Cristo? Então, mas é o clássico mesmo, eu não estou tirando onda não. Então, vocês viram ali como é que está enrolado o corpo de Cristo? É justamente assim, passa-se um pano, uma faixa, vem por baixo e amarra como se tivesse um saco. O que é que João viu ali? Viu como se tivesse o saco vazio, amarrado, mas arrumadinho, como se o corpo tivesse murchado.
Ou seja, ninguém desamarrou para o corpo sair dali. O corpo simplesmente de Jesus desapareceu. Na noite da madrugada, o Espírito ressuscitou Jesus. E ele passou, porque ele não está preso mais aos limites do tempo e do espaço. E o que João vê e acredita, ele vê. Os panos de linho amarrados, como se tivesse com o corpo dentro. Mas já está vazio, porque não tem corpo nenhum ali. Isso sim é indício da ressurreição. Não o túmulo vazio. E outros indícios que a gente vai ver durante o tempo de Páscoa. Pois nós, como discípulos, lembremos que João é o discípulo amado. Hoje nós entramos também nesse túmulo vazio. Olhamos essas faixas que estão tal qual o corpo, quando o corpo estava presente, só que vazio, amarrada, mas vazio, porque Jesus verdadeiramente ressuscitou em corpo e alma. Somos chamados a olhar e acreditar com João, e acreditar que aquele que ressuscitou dos mortos também nos ressuscita para uma vida nova, também nos chama a aspirar as coisas do alto. Amados irmãos e irmãs, eis a razão da nossa alegria, eis a certeza da nossa fé. Nós cremos que com Cristo vivendo nesse mundo, com Ele viveremos eternamente. Não vamos voltar para uma segunda chance, para reencarnar aqui, para ficar procurando, porque eu vim aqui pagar os meus pecados. Isso é conversa, isso é heresia. E que se alguém ainda é tentado acreditar nisso, se converta à ressurreição de Cristo. Nós vivemos uma vida só, porque aqui renascemos com Cristo, e com Ele nós renasceremos eternamente. Quando dessa vida terminarmos a nossa missão, e com Ele viveremos eternamente. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Feliz Páscoa, Cristo vivente nos chama a uma vida nova. Amém.